porque a gente abre o programa falando de um assunto sempre atual. A gente vai falar de nutrientes e vamos falar de queda de cabelo. Quem nunca se perguntou se de fato um problema associado à queda está sim na alimentação? Então a gente convidou mais uma vez ela que é nutróloga, a doutora Marcela Garcês. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Tudo bom, doutora? Carol, um prazer sempre estar aqui. Prazer Esse é um nosso. tema do momento. Aliás, queda de cabelo é a queixa do momento, porque a gente ainda tem o aumento do eflúvio telógeno acontecendo no pós-Covid. O que é uma queixa, é muito triste, é muito impactante, porque depois da pessoa passar pela Covid, às vezes com quadros leves, há uma prevalência de até 30% das pessoas que tiveram até mesmo quadros leves de aumento da queda dessa queixa da queda de cabelos. E falando ainda do público feminino, né, doutora? Quando a gente fala dos homens, a gente sabe até que para eles é uma aceitação diferente, né, pensando na questão feminina, que para as mulheres, quando notam a queda, isso eu estou dizendo porque eu já tive queda brusca, queda severa, a queda realmente já está num grau avançado e a gente já nota no couro cabeludo a falta desse cabelo. Então, o assunto não é brincadeira, mas eu queria até abordar, antes da gente falar um pouquinho desses nutrientes, até que ponto, então, essa questão da alimentação está diretamente ligada. Quando a gente pensa em várias coisas que podem ser associadas, onde entra a questão da alimentação? Bom, a alimentação, quando a gente vê os cabelos que já saíram do folículo piloso são um tecido morto, um tecido queratinizado. Tá. Esse tecido, o cabelo, depois que ele já saiu do folículo, nós não temos muito o que fazer com ele para melhorar a questão da saúde desse cabelo. Ok. E para você formar cabelo, o cabelo é formado em 85% de uma proteína chamada queratina e outros nutrientes, que são um tecido que a gente chama de tecido de excreção. Tá. Tem que ser aquilo que está praticamente sobrando no teu organismo. Tá. Se você tem carências nutrológicas, você certamente terá cabelos frágeis. Sempre, E né, em situações de estresse, situações bioquímicas, emocionais, também você pode desencadear um processo que impacta a questão não só do crescimento, como do ciclo do cabelo. O cabelo tem 3 fases e tem uma fase de repouso que pode ser acelerada. O cabelo cresce até determinado ponto e quando ele chega na fase telógena, ele desprende do folículo e vem lá um novo fio de cabelo. Isso pode ser acelerado por carências de nutrientes. Na verdade, as carências de nutrientes são... está entre as principais causas. Então, não adianta, assim, ainda que estejam outras causas associadas, essa é a principal que a gente tem que dar atenção. Exatamente. Existem vários procedimentos, vários tratamentos que podem ser aplicados no cabelo que está em queda, em aumento do eflúvio da queda capilar, mas se não houver aporte de nutrientes adequados no folículo, este folículo não vai fazer um fio, uma haste capilar saudável. Crescer, enfim, e encorpar. E encorpar, e ter brilho, ter saúde, se entende? Ter viço, não tem como. Depois, quando ele saiu do couro cabeludo, aí a gente tem como hidratá-lo, etc. Mas já é um tecido morto, é um tecido que você não tem como trazer nutrientes para a ponta do seu cabelo. Perfeito. Vamos começar a apresentar, então, o que a gente tem hoje, né? Pensando na questão da alimentação. Em algum momento, se você quiser falar de suplementos também, fique à vontade. Bom, Carol, a primeira coisa, como eu já falei, os cabelos são formados em 85% de proteínas. Tá. Proteína é um macronutriente extremamente nobre, nós temos vários exemplos, a plaquinha da proteína está lá sozinha, porque aqui em vários grupos nós temos exemplos de proteínas. Tá. As proteínas, quando a gente fala em proteínas, as pessoas pensam primeiro nas carnes. Mas não são só as carnes que são proteínas. As carnes são as proteínas animais do tipo carne, frango, peixe, etc. As carnes, em geral, são proteínas de alto valor biológico, importantes. Mas se a pessoa tem a opção de não comer carne, os ovos são proteínas importantes, os lácteos, os laticínios que não estão aqui, nós temos o exemplo de uma gordura láctea, mas enfim, as proteínas, os queijos, os iogurtes, os laticínios são uma fonte proteica importante. E as proteínas vegetais são, para a pessoa que tem a opção de não comer nada de proteína de origem animal, nós temos as proteínas de origem vegetal, que são quais? São todos os grãos que dão em vagens. Esses, para a pessoa saber quais são as proteínas vegetais, porque às vezes as pessoas confundem e acham que a aveia é proteína. Não,
cereais não são proteínas, são carboidratos, mas as leguminosas que dão em vagens, feijões, ervilhas, lentilhas, grão de bico, soja, ervilha, fava, enfim, temos vários. Tá. Até o amendoim. O amendoim é uma leguminosa. Ele não é, ele tem características de semente oleaginosa, mas é uma leguminosa. Por isso que a pasta de amendoim tem uma quantidade proteica grande. Mas também é porque ele tem mais gordura. Tem muito mais gordura, E tem uma nesse caloria grupo enorme, enfim. Tem Então, mais eu digo- carbo e proteína. Neste grupo aqui neste grupo nós estamos dando exemplos de fontes de zinco, Tá. fontes alimentares de zinco. E os grãos, as leguminosas, são fontes de zinco, mas são as nossas principais fontes de proteínas vegetais. E aí, quando a gente fala em proteínas vegetais para aquela pessoa que não come proteínas animais, nós temos que introduzir, inclusive, uma quantidade de um alimento tipo uma pasta de amendoim, que é um pouco mais gordurosa, mas traz gorduras boas, desde que seja controlado, enfim. Nós temos que ter equilíbrio no hábito alimentar. Então, o que não pode faltar é proteína. Coisa. Se a pessoa ingere muito pouca proteína, dificilmente ela vai fazer cabelo adequadamente, ela vai produzir cabelo, esse seu bulbo capilar vai produzir. Então, a primeira atenção que temos que ter é que em todas as refeições a pessoa identifique uma fonte proteica. Certo. Em todas, pelo menos nas 3 grandes refeições do dia. Então, entendemos que o primeiro ponto, proteína. Mas existem e aí nós outros temos nutrientes importantes. Associados. E aí, para começar a falar, o primeiro nutriente, o primeiro mineral importante para a gente, que é uma das grandes causas de queda de cabelo em mulheres gestantes pós-gestação, em pacientes bariátricos, é a falta do ferro. Se a gente não tiver nada, assim, por exemplo, além da proteína, a primeira carência que mais causa aumento da queda capilar é o ferro. Entendi. Então, a pessoa que tem níveis baixos de ferro circulante, normalmente terá uma maior propensão a ter queda de cabelo. Mas, doutora, aí te pergunto, porque quando a gente fala de ferro, uma coisa é interessante, porque as mulheres, principalmente, mês a mês, com a menstruação também tem perda e tal. E quando a gente passa por exames, e claro, para detectar tudo isso e ver o que está em déficit, até para suplementar, o ferro e a ferritina sempre há uma dúvida do estoque e da quantidade de ferro. Queria que você explicasse. Então, o que é importante pensando na questão do cabelo? Na questão do cabelo. Então, assim, quem tem queda de cabelo por falta de ferro, fatalmente terá uma ferritina baixa, níveis de ferro baixos circulantes. Ok. Essa não é a única causa. A pessoa pode ter uma ferritina, se ela tem uma ferritina alta, ela não deve fazer suplemento de ferro, porque a ferritina alta é muito pior do que a ferritina baixa em termos de saúde, porque é um marcador inflamatório. E as pessoas que comem muita carne, que têm uma dieta desregulada em outro sentido, podem até vir a ter queda de cabelo com excesso de ferro circulante. E por isso é muito importante um diagnóstico médico você fazer, quer dizer, se a pessoa tem uma queda de cabelo importante, rápida, que apareceu em pouco tempo e com grande volume de cabelo caindo, ela tem que passar por uma consulta médica, fazer exames e ver exatamente o que está faltando. Então, eu digo assim, o ferro é muito comum que haja queda de cabelo por conta dos níveis baixos de ferro circulando, que é o que acontece com as gestantes, é o que acontece com os pacientes pós-bariátricos, além da proteína, a questão do ferro que não absorve para as pessoas que fizeram desvio do aparelho digestivo. E para a questão de vegetarianos e veganos também? Vegetarianos e veganos também, mas o vegetariano e vegano, se tem uma dieta equilibrada, ele não vai ter carência de ferro. Eu digo, dieta desequilibrada pode até ser onívora. A pessoa que come carnes pode ter muito ferro, desequilibrar na ferritina, ter um perfil inflamatório dietético e fazer queda de cabelo por conta disso. Entendi. Que é o oposto, mas que está muito alto. Entendi. Que aí entra o outro nutriente, que é o ômega 3. O ômega 3 é um nutriente importantíssimo para a manutenção da saúde do couro cabeludo e para reduzir o perfil inflamatório que impacta na questão da saúde do folículo capilar.
E este perfil inflamatório aumentado é o que a gente acha, porque a Covid é uma doença muito nova, Sim. é o que nós achamos que é um dos fatores que mais impacta nessa queda de cabelo pós-Covid. Que coisa. Porque normalmente as pessoas estão com a ferritina alta no pós-Covid, porque tem um estão grau com perfil inflamatório. E aí é muito, que interessante é isso. muito importante, nesses casos em que a gente identifica uma pessoa com perfil inflamatório, existem vários exames e sinais clínicos para isso, que a pessoa tenha boas, assim, tenha uma alimentação equilibrada, variada, etc., com vegetais e polifenóis e outros antioxidantes, mas o ômega 3 é um ácido graxo que, se consumido em quantidades adequadas e em equilíbrio com os outros ácidos graxos, diminui o perfil inflamatório no organismo, que faz com que não haja esse impacto do aumento do eflúvio por conta do perfil inflamatório. Que interessante. Então são doutora. coisas assim. E o cortisol? Porque pós-Covid também pode manter um cortisol alto, então, né? O cortisol é um hormônio liberado pela suprarrenal e é um dos primeiros hormônios em situação de estresse que aumenta. E ele também tem um comportamento nessas situações da Covid, da pandemia em geral, nós temos pessoas com cortisol alterado. Tá. Normalmente as fontes alimentares não impactam o cortisol, nós temos outras maneiras de tratar estas questões e, na verdade, elas são muito mais voltadas a manejo do estresse. Tá, o ômega 3 nesse caso não... O ômega 3 melhora perfil inflamatório, melhora perfil inflamatório, inclusive de couro cabeludo, aquelas doenças inflamatórias. Se você tem uma boa quantidade de ômega 3 circulante, um perfil de ácidos graxos com boas quantidades de ômega 3 circulante, as doenças inflamatórias de pele ficam menos prevalentes. Que legal. Tanto que, inclusive, para suplementação, para dermatite atópica, psoríase, acne em atividade, nós temos produtos para suplementação com alta concentração de ácidos graxos do tipo ômega 3, EPA e DHA, que são os farmacologicamente ativos, para prescrever sob a forma de suplementação. Então, mais ainda aprendemos, né? Exatamente. Do ômega 3 também associado. Além... Bom, deixa eu só ver se tem uma perguntinha, Glaucia, tem? Deixa eu colocar uma perguntinha, a gente já vai para o próximo. Olha lá. O Bitam, obrigada, um beijo. Podemos fazer suplementação em crianças? Minhas filhas não aceitam verduras, frutas, legumes e o cabelo não cresce. Como é o nome? O Bitam. O Bitam, criança tem que aprender a comer. Criança tem que saber o que é uma proteína, o que é um carboidrato, o que é uma gordura boa, o que é carboidrato bom, o que é proteína boa, porque se a criança não aprender na infância, vai ter que aprender ao longo da vida. Então, a infância é o momento em que a família deve se reunir e dar bons exemplos e oferecer para a criança que não tem capacidade de comprar os seus alimentos saudáveis, e ela deve saber por que ela tem que comer aqueles alimentos saudáveis no seu dia a dia e, eventualmente, comer as guloseimas. Crianças, a gente até pode suplementar, mas com orientação do médico de confiança, até pode suplementar em situações de carências, mas suplementar de forma preventivamente é uma maneira de você impactar o hábito alimentar negativamente do seu filho. É interessante essa visão, né? A gente não para pensar como pais, né? Falando agora como pais. E faz sentido. Porque você está ali inibindo, não, estou dando conta com o suplemento, então você nem se esforça para que a criança crie um interesse para comer outras Logicamente, coisas. Existem situações em que a gente tem que suplementar a criança porque ela tem carências. Sim, sim. E aí você repõe deficiências, inclusive não com suplementos, com doses dentro da recomendação diária. Nós daí temos que corrigir aquela deficiência. Tá. Mas é uma situação esporádica, eventual, pontual e diagnosticada. Sem dúvida. Preventivamente, é algo que a gente não deve fazer para as crianças, salvo em situações especiais, assim, enfim, vai entrar um inverno, a criança tem muitas doenças respiratórias e muito resfriado, até fazer alguma coisa, mas se a criança comer adequadamente, esse é o momento da vida que os alimentos, geralmente, para quase a totalidade das crianças, se bem inseridos no hábito alimentar, eles atendem todas as necessidades. É verdade. Uma pena, né, que não é obrigatório essa matéria na escola, né? Exatamente. Conhecer os alimentos e entender. A criança tem que saber por que ela tem que comer saudável. Isso vai fazer uma diferença enorme para a vida dela.
em todos os sentidos, para o desenvolvimento de doenças metabólicas, para o não desenvolvimento de doenças do envelhecimento lá para frente, pensando na vida dela ao longo da vida. Não, e a gente sabe que não é fácil, né, gente? Todos os dias a gente até comenta sobre isso. Eu brinquei ontem dizendo que eu tô feliz se meu filho agora come couve. Enfim, não é fácil, né? Anos passando assim, vendo e tal, a gente consumindo, e em algum momento despertou ali, obviamente que foi com uma feijoada que ele experimentou. Eu não ia oferecer a couve sozinha, sei lá, com a cenoura, né? Você oferece com a feijoada, e aí criou Agora, um interesse. Com relação a isso que você está falando, Carol, é muito importante para as pessoas entenderem que eu digo, o hábito alimentar da criança depende de exemplo. Educar filho, a gente educa dando exemplo. Não adianta só querer que a criança coma um prato cheio de verduras, etc., e a pessoa come errado. Não dá. Eu digo, até por uma questão de investimento na saúde do seu filho, mude, caso você não tenha um bom hábito alimentar, mude o seu hábito alimentar para dar exemplo. Que é a única maneira de você educar o teu filho a ter um estilo de vida alimentar saudável, colocando essa criança em frente de um bom exemplo. E diz, experimenta. Exatamente. Vamos colocar mais perguntinha pra gente seguir aqui com outros nutrientes, pensando na queda de cabelo. Olha lá quem escreveu pra gente. Dani, obrigada, um beijo. É verdade que os grãos, onde estão as proteínas vegetais, interferem na absorção de outros nutrientes? Reduzir a proteína vegetal por receio. Daniele. Pergunta boa, hein? Realmente, os grãos e principalmente as leguminosas são o grupo alimentar que tem mais antinutrientes. Os antinutrientes são substâncias que existem para proteger essas plantas, e esses antinutrientes, se não bem organizados no hábito alimentar, eles podem impactar na absorção de alguns nutrientes, sim. São, enfim, são vários, desde polifenóis até nitritos, etc. Mas, na verdade, tem alguns que são adicionados em alimentos processados, em alimentos industrializados. Mas, com relação às leguminosas, que são um grupo extremamente importante, a grande dica para eliminar praticamente a totalidade dos antinutrientes é deixar de molho. É o suficiente. Molho longo. Se você for cozinhar um feijão ou qualquer leguminosa, ervilhas, lentilhas, grão de bico, soja, deixe de molho. E se ela deixa de molho pelo menos algumas horas, 4, 5, 6 horas. Mas se você é vegetariano, você obrigatoriamente deve deixar em molho longo. E, se possível, trocar a água. Portanto, passar a noite inteira, 12 horas, e pela manhã trocar a água. Aí você tem certeza que você já não tem mais os antinutrientes que impactariam a absorção de alguns minerais e vitaminas que estão nesses alimentos. Mas não deixe de comer. As proteínas vegetais, nós temos vários estudos científicos recentes que mostram que, se você trocar um pouquinho da proteína animal, você não precisa virar vegetariano, mas trocar um pouquinho da proteína animal, principalmente as carnes processadas, por proteínas vegetais, você ganha anos de vida com saúde, porque não adianta ganhar anos de vida sem saúde, nós, na verdade, precisamos ter anos de vida com saúde. E congelar após, o preparo não tem problema. Não tem Isso também problema. Não tem um impacto. Não tem impacto. Congelar, outra dica importante, congelamento é algo que deve ser feito rapidamente, então você pode fazer, coloca fecha de uma forma mais hermética possível, tira o ar ou coloca no vácuo e congela rápido. O congelamento, para não perder nutrientes, ele tem que ser rápido, o mais rápido possível, e o descongelamento o mais lento possível. Na geladeira. Na geladeira. Entendi. Ó, dica boa mesmo. Isso é uma dica importantíssima. Preserva nutrientes. Preserva nutrientes. O descongelamento rápido impacta na concentração de nutrientes de todos os alimentos congelados. Importante, porque hoje a gente é uma facilidade. É uma facilidade e uma organização. E, na verdade, o alimento que você congelou, você preserva as características dele no momento do congelamento. Então, é uma super estratégia alimentar. Só que tem que congelar rápido, se você for fazer em casa, e descongelar lentamente. Muito bom. Mais perguntinha? Vamos para o próximo? Vamos para o próximo que está aqui? Então, ainda não falamos, de vitamina C e esse outro grupo. Esse é vitamina D e o zinco, que é outro importante. Vamos lá. Vitamina C. A vitamina C, que todo mundo conhece por conta da imunidade, você sabe, Carol, que a principal, e quanto mais eu estudo e mais eu pesquiso,
A vitamina C tem como principal função no nosso organismo a síntese de colágeno. Sério? E aí, quando a gente fala em colágeno, a gente pensa só na pele. Mas nós temos 27 tipos de tecidos de colágeno no nosso corpo e a estrutura do folículo capilar se encontra na derme e ela é mantida por uma estrutura feita de fibras de colágeno. Se você não tem colágeno... Olha que legal. Adequado no organismo, dificilmente você terá um folículo saudável com capacidade de fazer uma haste capilar também saudável e que segure a haste. E o início de tudo isso está na vitamina C. A vitamina C, então assim, para fazer colágeno você também, como o cabelo, precisa de proteínas. Proteínas. Tá. E tem que ter proteínas, mas... Para fazer fibras capilares, você precisa de vitamina C. A vitamina C que hidroxila os aminoácidos em fibras de colágeno. Agora vem a pergunta, que certamente vão fazer, mas e se a gente ingerir um colágeno pronto, né? Que tem aí já essa, né? Que venha pronto, em cápsula ou... Então, o colágeno, normalmente que vem pronto, o colágeno que é vendido pronto, mas vendido numa loja a granel, que você compra lá colágeno hidrolisado, ele não tem vitamina C. Tá. A pessoa que toma este colágeno tem que obrigatoriamente garantir fontes de vitamina C, no mínimo uma laranja dia, uma laranja e um limão já te dão o aporte necessário de vitamina C para manter as suas atividades diárias. Tá. Quando a gente está suplementando colágeno, é interessante ingerir um pouquinho mais. Tá. Então, se a pessoa está tomando um colágeno hidrolisado que ela comprou na feira livre, que comprou numa loja a granel que não tem vitamina C, é colágeno que você compra, põe num saquinho e ele só precisa de vitamina C. Perfeito. Já o que você compra numa farmácia, que é um colágeno com mais tecnologia, com mais biodisponibilidade, nós temos produtos que inclusive são indicados numa situação que você queira recuperar fibras de colágeno mais rapidamente, é interessante você ter um produto desse, que tem mais tecnologia, etc. Esse já vem enriquecido com vitamina C, para garantir a hidroxilação desses peptídeos de colágeno em fibras. Entendi. E quem nos não 27 tipos de colágeno. Mas quem não toma colágeno, mas está consumindo proteína adequada e faz vitamina C, seu a princípio, é para manter tônus de pele, mas não só tônus de pele, estrutura de órgãos, flexibilidade e estrutura de ossos, de órgãos internos e inclusive do folículo piloso. Muito bom, doutora, arrasou. Então tá aqui, ó, gente, que bom que a gente tem bastante. País tropical, a gente tem, né, muita opção. Vamos pro zinco, então? O zinco, tanto se falou do zinco agora, com essa coisa da imunidade, etc. O zinco é um mineral metálico, assim como o ferro, extremamente importante para inúmeras funções do nosso organismo e inclusive na questão da saúde capilar. O zinco é um mineral que impacta na estrutura do cabelo, no crescimento do cabelo. Tá. E nós temos muitas fontes alimentares de zinco. As principais são as sementes oleaginosas, as sementes, os grãos, os cereais, aveia. Os cereais são o quê? Aveia, trigo, centeio, cevada, arroz, milho. Tá. Esses são os cereais, são as nossas fontes importantes de carboidrato e sempre que pudermos comer, devemos ingerir na forma integral, porque além de tudo temos fibras que fazem com que o processo digestivo fique mais adequado e as leguminosas também são fontes de zinco. Legal. São fontes alimentares de zinco. E outra vitamina extremamente importante para a saúde do cabelo, que tem o folículo piloso tem inúmeros receptores de vitamina D. A vitamina D não impacta, a vitamina D ela tem um funcionamento no nosso organismo como um hormônio. Tá. E as fontes alimentares de vitamina D, é importante que as pessoas saibam que são gorduras de origem animal. Normalmente aquilo que a gente não come, a gordurinha de uma carne, a manteiga, os peixes gordurosos tipo salmão, que tem uma gordura boa, tem vitamina D, mas as fontes alimentares de vitamina C, assim como as de ômega 3, são poucas fontes alimentares. Nós temos outras fontes de ômega 3, tipo chia, linhaças, as algas, que tem um pouquinho, e a vitamina D, gorduras de origem animal. E gorduras de origem animal, normalmente a gente retira de um hábito alimentar saudável. Então, a vitamina D, se a gente, assim, detecta deficiências, o interessante é suplementar. E no caso de não detectar deficiência, a pessoa não sabe se tem deficiência ou não,
pode ingerir sem fazer uma dosagem. Entendi. Inclusive, nesse momento de pandemia, é algo que a gente orienta, mas pode ingerir na seguinte dosagem, que isso já tem um consenso. Adultos, 2.000 unidades dia. Tá. E crianças, 1.000 unidades dia. Ponto Não final. pode passar Não disso, a pode não ser que ultrapassar tenha uma esses orientação valores. E eu quero só terminar falando da biotina. Tá bom. A biotina é uma vitamina do complexo B que normalmente quando a pessoa começa a ter aumento do eflúvio, aumento da queda de cabelo, ela vai atrás de algum suplemento que tenha biotina ou pior, uma biotina isolada. A biotina é uma vitamina que tem muito resultado, muito impacto em algumas situações de queda de cabelo. Tá. Mas ela, em doses acima das doses diárias recomendadas, ela é um medicamento. Ela deve ser prescrita por médico porque ela tem efeitos colaterais, impacta inclusive em função tiroidiana, em outras questões. Tem que estar dentro ali de uma que é... receita, porque você detectou uma deficiência e vai prescrever por conta daquele tipo de queda de cabelo. E não as pessoas saírem comprando biotina e tomando em dose alta, doses acima de 1 miligrama. Não podem ser consumidos sem orientação médica. Olha, doutora, isso é importante. Isso é muito importante. E interessante entender nessa questão nutricional que você explicou e da absorção de tudo isso, porque a gente está falando de queda de cabelo, mas no fundo a gente está pensando aí numa questão metabólica na pele, num rejuvenescimento como um todo, né? Na preservação de uma saúde, né? Porque para o cabelo estar bonito, a saúde tem que estar bem, tem que pensar em intestino. Às vezes a pessoa precisa de uma suplementação. Quando a gente fala em suplementos, o céu é o limite. Sim. Então, às vezes tem que fazer uma suplementação de probióticos, seja alimentar ou seja suplementar. Então, quando falamos em suplementação, o ideal é ter uma orientação e preferencialmente médica para fazer exames. Porque muitos nutrientes a gente tem que prescrever como medicamento. E tudo aqui temos bastante no nosso país tropical. Graças isso que é muito legal. Deus. Nossa alimentação é bem variada, a gente tem que dar valor para isso, hein, gente? Não desperdiçar, né? É importante. Vou te agradecer mais uma vez. Muito obrigada, Carol. Doutora Marcela Garcês. Um prazer. É nutróloga. Eu vou deixar o seu contato lá no Instagram, que é o @doutorabreviado.marcelagarcês. O Marcela tem 2 L's e o Garcês é com Z no final. Então, @doutorabreviado.marcelagarcês, tudo junto, vocês já encontram o trabalho. Obrigada, viu? Beijo, grande aula. Grande beijo. Maravilhoso. A gente aprendeu muito